comparecer também ao Senac, né? Convidar. Eu nem sabia o que eu ia fazer aqui. O Moisés chegou lá no meu salão e disse assim, pode comparecer? Sim, vamos lá, ver o que é, né? Só que eu achei que eu ia assistir, né, a Leste para não eu falar alguma coisa. Sou tímida também, apesar disso. E assim, como a maioria daqui, eu também tive um relacionamento de 15 anos abusivo. O pai das minhas filhas, hoje ele não é mais, ele já faleceu faz 9 anos. E foi bem difícil a minha carreira. Assim. Eu morava no interior, eu não morava aqui. Eu vim fazer curso com uma professora que era do Senac, a Rosina. Fala assim, que é minha instrutora. Isso, em 2008, 2009. Eu fiz curso com ela. Eu morava em São José do Norte, lá na Barra. Eu atravessava num botezinho bem pequenininho, assim, todos os dias. Eu deixava minhas filhas, eu tinha 2 filhas na época, com a minha vizinha, porque o meu marido na época disse assim, tu queres fazer curso? Tu faz, só que não conta comigo. Para ficar com as gurias, e eu quero almoço e janta na hora certa, e não quero que falte comida para mim, pronto em casa. Então eu vinha, 6 horas da manhã a gente ia pegar o bote, já deixava o almoço pronto. Quando eu chegava à tardinha, eu tinha que fazer a janta pensando no almoço. As minhas filhas criadas junto com a vizinha da frente. E foi assim, até que terminei o curso. Eu não tinha nada também. Era uma cadeirinha, eram cadeiras assim da minha mesa, na minha cozinha, que eu cortava o cabelo dos vizinhos, dos amigos, né? Então eu tinha um vizinho que ele era bem grande assim. E ele foi o primeiro corte masculino que eu fiz. Então eu tinha que sentar, eu dava 2 cadeiras para ele sentar. Eu levei umas 5 horas no cabelo dele. Quanto mais eu cortava o cabelo, mais o cabelo se arrepiava de novo. Eles agora, o que eu estou fazendo? Eu continuava cortando, não ia mais jeito. Eu disse, não é para mim. Aí eu chorava. Tá. Aí foi indo, que uma colega minha disse assim para mim, Fernanda, abre um salão na tua sala, eu te ajudo. Eu disse, mas eu não tenho como abrir, eu não tenho ajuda, eu não tenho dinheiro. Ela disse, vamos fazer tudo nos cartões, depois a gente paga. Então tá, tu me ajuda? Gente, a gente fez instalação elétrica, a gente fez instalação hidráulica, porque a gente não tinha apoio de ninguém. Era eu e ela. E ela foi trabalhar comigo de manicure. Ela disse assim, só começa a me pagar o meu serviço quando a gente terminar de pagar todas as coisas, né? E aí foi. Eu tive a minha separação, eu tentei suicídio, eu tive internada. E continuei lá por 3 anos, na Barra. São José do Norte. A minha psicóloga me incentivou a vir para Rio Grande, que a minha família era toda daqui. Eu estava lá por causa do meu marido, né? E lá só tinha a família dele. Quando eu vim para cá, eu tinha um representante que vendia para mim, que era o Cassiano, que vendia Inoar na época. Daí ele disse assim para mim, e eles me ajudaram muito, eu nunca esqueci deles. E quando eu tive meu salão, a primeira pessoa que eu chamei para comprar produto assim, para dizer para eles que hoje eu estava com o meu salão foi ele, porque quando eu não tinha nada, eles foram lá. Eles iam na minha casa, eles me ajudavam, eles me levavam para Pelotas para aprender alisamento. Eles me colocaram no meio da equipe deles de representante quando vinha o pessoal de São Paulo para ensinar como fazer os procedimentos, os produtos, porque eu não tinha dinheiro para pagar curso. Então eles me colocavam no meio como se eu fosse vendedora. Nosso parceiro. Como se eu fosse vendedora para aprender. E aí foi. Aí eu vim para Rio Grande. Aí ele disse assim para mim, tem um salão em Rio Grande que tem o teu... É bem teu estilo de trabalhar. Eu vou falar com a dona para ver se ela tem uma vaga. E na época, infelizmente, que eu não cheguei a conhecer, o Rô tinha falecido. E aí eu vim para o Rio Grande na época de janeiro, fevereiro, e a dona do salão estava de férias. E eu passei por lá, larguei o currículo para a mãe dela. E 2 dias depois, eu acho, essa pessoa me ligou, porque eu fazia depilação também, faço depilação. E ela precisava, na época, de uma pessoa para fazer depilação. E para entrar nas progressivas que o Rô tinha, né,
Então, tinha 2 vagas ali. E eu fui lá, larguei o currículo, muito triste, já saí largando em outros lugares, achando que eu não ia conseguir. 2 dias depois me ligaram, me disseram para mim lá, era a Shirley, o salão da Shirley. E eu cheguei lá, bati de frente com a Dona Edith, que é a mãe dela. E eu fiquei 2 meses trabalhando com a Dona Edith. E ela assim, ó, ela não tem um jeito dela lá todo, mas comigo, eu não sei se porque eu era do interior, se eu era... Não sei, ela me abraçou assim, sabe, como uma filha, porque ela me ajudou muito, 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 muito. Quando a Shirley chegou, eu disse, quem é a Shirley? Gente, quem é a Shirley? Quem é a Shirley? E eu não sabia quem era a Shirley. E a Shirley apareceu lá das voltas de férias, se apresentou, e eu disse, ah. E fiquei ali, fui indo. No fim, eu me tornei referência em progressiva na época, no salão dela. E eu tinha uma prima também que trabalhava lá, aquela coisa toda. Eu fiquei 2 anos trabalhando com ela. Na época, depois, a Daia, com os salões dela, começou a abrir mais salões e tal. Tinha a filial, que era lá do Mendes de Almeida. Aí ela abriu no shopping, no Praça. E estava contratando. Uma prima minha que trabalhou comigo na Chile me convidou para ir lá para a Daia. E eu disse, mas eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu fui lá na Daia, fiz primeiro uma entrevista, não fui. Depois eu pedi outra entrevista 1 ano depois. Eu disse, agora eu vou. Porque eu tinha medo do novo, gente, eu tinha medo do novo. Eu vim trabalhar num salão, que era da Chile, que tinha 16 funcionários, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta gente junta para trabalhar. Eu não tinha nem isso de cliente dentro do meu salão, sabe? E agora? E eu fui para a Daia, um salão imenso, cheguei lá para uma coisa grande assim, eu tinha medo de tudo. E aí lá eu encontrei a Andresa Schim, o Gabriel. A Daia pouco ficava livre, mas quando ficava escondida, eu tinha medo também. Sempre foi. Mas acho que sempre foi assim, né? Sempre foi. Mas não é medo, tu é mais retraído só. Eu ficava assim com medinho. E foi indo, os anos passando, fiquei 7 anos ou 8 anos. 7 anos eu fiquei com ela. E eu fazia no salão dela que eu gostaria que fizesse no meu salão. Eu trabalhava no dela como se fosse meu. Eu cuidava de tudo como se fosse meu, da cadeira, da limpeza. Eu fazia tudo. A mãe dela trabalhava na época, ela era muito minha amiga também, a Margarete, né? E a Jaque, na época também, que era da faxina, eu ajudava elas, eu fazia de tudo. Eu não me achava menos que ninguém. Só que eu ajudava porque eu achava que aquilo ali não ia me diminuir. E aí era das clientes, né? Como a gente sempre se foi. A gente quer receber que a gente tinha um lugar decente, né? Sim, aí a gente foi indo. E muita gente me achava que eu era puxa-saca, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas não, eu sempre fiz o que eu achava que eu queria fazer no meu salão. E sempre foi assim. Eu fiquei 7 anos, até que um dia a gente se mudou pro prédio da esquina do Mendes de Almeida, esquina Bento ali. Se mudamos em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 6 meses depois, o Casanato chegou e me disse assim, me chamou, quero falar contigo. De pai, meu Deus, o que eu fiz de errado? Fala o que eu fiz de errado? Sendo que os outros profissionais da Rede Daia, que na época eram 7 salões, né? 8, não, 9. Mas aqui eram 7. Sim. Todo mundo não gostava, assim, ó, falava o nome Fernando, todo mundo já virava a cara. Tinha ciúme. Tinha ciúme, porque cada salão que o Casanato ia, ele dava sempre o meu exemplo. A Fernanda, assim. Então, as pessoas sem me conhecer já não gostavam de mim. Treinamento era tu que dava de progressivo? Treinamento era eu que dava de progressivo, aquela coisa toda. E quando eu cheguei na Daia, as pessoas eram tipo... Não estava nem aí, assim, fazia as coisas, reviria, e as progressivas não pegavam, e voltavam, e não pegavam, e voltavam. Eu cheguei lá e a gente mudou várias coisas, né? O jeito de aplicar a progressiva, tudo foi mudando. E aquilo ali foi um choque, porque ninguém queria fazer daquele jeito. Mas era o jeito que dava certo. Porque, gente, não tem que ter pressa. Eu sempre trabalhei assim, ó, a gente não tem que ter pressa no que está fazendo. O fulano faz um corte em meia hora, eu faço em 1 hora, não interessa, tu vai fazer do melhor jeito. A pressa é inimiga da perfeição. Aí a gente pensa, mas tempo é dinheiro. Gente, a gente trabalha com
qualidade, não com quantidade. Não adianta a gente atender 10 clientes no dia e não atender bem feito aquilo ali. Por quê? Daqueles 10 que tu atendeu no dia, se tu atender os 10 bem feitos, eles vão voltar. Se tu atender todos eles à meia boca, eles não vão voltar. Então é melhor tu atender 5 bem feito e voltarem do que atender 10 e não voltar. Eu sempre trabalhei com isso, sabe? Quando eu entrei na DAIA, tinha umas histórias na rua, porque o povo fala demais, né? Ah, porque lá na DAIA para trabalhar tem que fazer uma progressiva em meia hora. Eu digo, como assim? Eu faço 2 horas no progressiva. E agora, quando eu cheguei, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar aqui. E ela disse, por quê? Eu disse, porque eu levo 2 horas fazendo uma progressiva. Ela disse, e qual é o problema? Eu disse, não, que disse que tem que fazer em meia hora. Não, mas a gente nunca disse isso. E assim foi. Era assim, e assim foi. E até hoje, assim, ó, eu sempre digo no meu salão, gente, o serviço tem que ser bem feito. Agora, quando chegou em dezembro, eu fiz isso, vamos continuar lá. Aí chegou em agosto, o Casanato me chamou uma escadinha e disse assim pra mim, queres comprar o salão? Eu disse, quer? Comprar o salão, tu quer comprar? Mas como? Não tem R$1. Não, mas eu não estou te perguntando dinheiro, eu estou te perguntando se tu quer comprar. Eu digo, eu queria, então é teu. Bem assim, então é teu. Eu digo, mas como? Eu fiquei apavorada, eu fiquei matutando aquilo ali. Na época eu tinha um marido que era uma pessoa bem legal, assim, era bem meu companheiro. Era meio narcisista, mas era companheiro. E ele disse assim, não, vai lá, é capaz. E todas as reuniões que o Casanato falava, ele dizia assim, Fernanda, tu não tem a noção do potencial que tu tem. Gente, eu não tinha. Até hoje, às vezes, eu me perco assim, sabe? Porque, às vezes, as outras pessoas veem na gente um potencial que a gente não vê. E eu nunca me vi. Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque eu não gosto de ser uma pessoa soberba, sabe? Mas eu nunca tive a noção. Eu disse, como que eu vou pagar isso aqui? Eu fiquei pensando. E ontem fez 2 anos de salão. Já faz meio ano que eu terminei de pagar. Eu terminei de pagar os cursos, consegui. Mas assim, gente, eu tô sempre com as pernas bambas. Só que a gente nunca pode ter medo de enfrentar, sabe? Eu perguntei assim para ele, porque ele é uma pessoa e ele sabe lidar com dinheiro, ele sabe essas coisas. Eu perguntei para ele, bem assim, eu tinha confiança, era 7 anos de convivência. Já era minha família, né? Era minha família. Eu consigo pagar o salão, ter os funcionários, água, luz, aluguel, telefone, produto? Tu consegue. Eu consigo? Então tá. E aí ele vendeu o salão, gente, assim, ó, é coisa que se faz, é pra pai e filho, tá? Ele me vendeu o salão todo sem eu ter R$1, sabe? Sem ter R$1. E ele disse, é teu. Me deu o produto, me ajudou muito, assim, ó. É que às vezes a palavra vale mais que R$1, né? Tanto da parte dele, que nunca atrasou um pagamento de vocês, e como da tua parte, que sempre foi um exemplo, né? Eu sempre fiz assim, ó. Então ele acreditou. Eu sempre fiz. E assim, gente, olha, eu digo pra vocês assim, ó. Nunca falam dos colegas de profissão. Ou trabalhou no salão, falar daquele, falar do outro. Se for pra falar, que fale de mim. Eu cheguei lá na DAIA e falei assim, eu tô vindo trabalhar aqui para crescer, para aprender mais, para mim, né? Mas eu não tenho que reclamar da Chile. A Chile, para mim, ela continua sendo minha família. E até hoje, assim, ó, a minha filha, quando estudava no Juvenal, ela esquecia passagem, esquecia cartão, e ela me ligava, mãe, o que eu faço? Eu esqueci. Vai na Chile, eu trabalhando na DAIA. Vai na Chile e pede dinheiro da passagem que amanhã tu devolve. Ela ia lá, a Chile ajudava, e sempre foi assim. Eu saí de lá, mas eu ia lá, ela chorou bastante, eu também chorei quando eu saí de lá. Mas a gente precisa, né, tentar coisas novas, crescer. E assim, ó, e hoje eu tenho muita dificuldade, hoje eu entendo tudo que a Daia e o Casanato falavam nas reuniões lá no salão. Eu sempre entendi. Mas eu não vivenciava aquilo, eu entendi o que eles falavam, eu brigava com meus colegas, mas eu não vivenciava, né? Não era eu ali. E eu passo na pele, assim, gente, é muito difícil tu ter colaborador. Estejam unidos.
assim, ó, focado naquilo ali. É muito difícil. Eu tenho 2 vagas de cabeleireiro, mais uma de manicure, e eu posto todos os dias. Aí as pessoas dizem que não tem serviço. Gente, tem. É que as pessoas não querem. Outra coisa é autônomo. Todo mundo é autônomo, né? Todo mundo tem um MEI, faz um MEI, todo mundo é autônomo. Assina um contrato de serviços autônomos, prestados assim. Mas, gente, quando vocês entram para uma empresa de autônomo, aquela empresa, ela tem regras. Horário, né? Horário de chegar, horário de sair, é o horário que a empresa tem. Ela abre às 9, ela fecha às 7, ela tem horário de almoço. A roupa, aqui todo mundo se veste de preto, procura vir de preto. A gente dá camiseta, a gente faz isso, sabe? E é muito difícil as pessoas quererem respeitar isso daí, porque acham que são autônomos, que eles querem como eles querem. Não, não é assim. Gente, quando tu tá entrando numa empresa que tem aquelas regras, é só cumprir. Cumpre aquilo ali. Não são coisas extraordinárias, são coisas pequenas, que é um uniforme, é um horário de chegar, um horário de sair. Porque poder ter uma cartela de cliente, tu tem que ter horário. E outra coisa que eu digo assim, ó, é que nem uma árvore. A árvore, se tu ficar mudando uma árvore de lugar, ela nunca vai dar frutos, nunca vai crescer. Porque ela precisa se enraizar. E isso eu fiz, sabe? Eu me enraizei tanto lá na China, que eu fiquei 2 anos, depois eu vim para o Canadá e eu fiquei 7. E se eles não chegassem para mim e dissessem, queres comprar um salão? Eu estava até hoje lá. Porque foi lá que eu criei uma cartela de cliente. Foi o tempo que eu ia passando ali dentro, os clientes vão te olhando. Embora não esteja sem fazer nada. As pessoas estão te olhando, estão ali. E assim vai. E tem que ser assim. E eu digo assim, ó, quem quer crescer, quem quer, né, entrar nessa área, tentam criar raízes aonde vocês forem trabalhar. Problema em todo lugar vai ter, discussão em todo lugar vai ter, colega chato em todo lugar vai ter, chefe chato também, sabe? Mas é verdade. Só que assim, ó, é lá que vocês vão conseguir criar raiz, ficar ali e crescer e dali dar frutos. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quem quer trabalhar tem que criar raiz. Cria raiz onde tu tá. Que aí vocês vão crescer. Sem criar raiz, não consegue produzir frutos, crescer. Sabe uma coisa, Fê? Quando eu trabalhava no comércio, de 10 anos de vendas, e o Leandro, que foi gerente da América há muitos anos, fazia que era 2 horas de almoço, fazia 15 minutos, não tomava café. Eu queria a minha meta, eu queria ficar em primeiro lugar. E aí tinha as reuniões, as meninas, vocês falando, elas falavam, por que a número 11 vende tanto, não sei quem vai gostar, vende tanto. Cara, tu tira a folga quando quer, a hora que se vende como a número 11 vende, tu pode tirar a folga quando quer. E ele dizia assim pra mim, um dia tu vai ter algo, tu vai achar que você é dona de loja de competição. E eu digo assim, a pessoa que trabalha bem, não importa se ela é funcionária, porque a mesma que não cumpre horário, que não gosta de transporte, quando ela tiver, na frente na garagem dela no fora, ela também não vai cumprir. E aí a pessoa que fecha estabelecimento, que sempre fala mal do empregador, que sempre fala porque é dela. Então, se não mudar a raiz dela, ela pode ser a dona, pode ser funcionária, que não vai dar fruto, como tu disse, não chega em qualquer lugar. E é isso, Deus. Eu desejo para vocês, assim, ó, muitas coisas boas, que vocês amem o que fazem, porque é isso que na nossa profissão tem que amar. Porque nem tudo é flores, sabe? Às vezes você vai pegar cabelos ótimos de fazer, como para pegar um cabelo que não vai dar certo, e tu não pode desanimar porque não deu certo, sabe? Até hoje a gente pega cabelo que é um problema, e não é porque está iniciando, é assim mesmo, tá? Eu tenho o meu salão na Domingos de Almeida, 449,